Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali do céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Aleluia, glória a Deus. Logo, né? Logo estaremos no céu, onde nós temos uma coroa preparada para nós, né? Tudo está caminhando já para o final de tudo, né? Nós olhando os acontecimentos, olhando para este mundo, nós estamos vendo que tudo está se cumprindo, Jesus está voltando, né? Então nós queremos dizer ao povo, dizer ao mundo, mediante de tudo isso que está acontecendo, que a palavra de Deus já mostra isso para nós, né? Nós já sabia de tudo isso por causa que a palavra de Deus, ela já nos revelava isso, está nos revelando isso. Então, a volta de Jesus, ela é realmente certa a qualquer momento, né? Nos diz a palavra de Deus que a qualquer momento o Senhor Jesus ele vem buscar seu povo, vem buscar sua igreja. Quando nós falamos de povo, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando não de uma placa, de uma religião, mas estamos falando de um povo selecionado, um povo que chama igreja, né? Selecionado sobre a face da terra. Temos aqui uma pergunta que só a Bíblia pode responder para você. Talvez essas perguntas, essas interrogações que martela em seu pensamento, no pensamento das pessoas, que será de mim depois da morte? Às vezes muitas pessoas pensam assim, né? O que será de mim depois da morte? Só a palavra de Deus, só a Bíblia Sagrada pode trazer essa resposta para você, né? Nenhuma pessoa, por mais inteligente que ela seja sobre a face da terra, não vai poder te responder essa pergunta. Só a palavra de Deus pode responder. A Bíblia responde: aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, vindo o juízo, né? O juízo de Deus está escrito na palavra de Deus no livro de aos Hebreus, livro de aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Então, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então, qual que é a morte que está ordenada aos homens? A morrer uma só vez. Mas qual que é a morte? A morte é a morte física. É a morte que, quando as pessoas elas partem desse mundo, elas deixam saudade, deixam tristeza, mas por causa da separação. Porque quando nós perdemos alguém, nós ficamos tristes, aborrecidos pela falta dessa pessoa. Mas, na verdade, essa pessoa, ela realmente, ela partiu da morte para a vida. Então, ela morre uma só vez. Mas, para aqueles que não servem a Deus, é difícil, né? Para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. A minha alma vai para o céu ou para o inferno? É uma outra pergunta que as pessoas vivem perguntando, né? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Ou seja, será que a minha alma vai para o céu? Será que a minha alma vai para o inferno? É uma pergunta também que só a Bíblia Sagrada pode responder, só a palavra de Deus, né? Ninguém pode responder pelo outro, porque muitas das vezes as pessoas julgam, né, que alguém vai para o céu, que alguém vai para o inferno,
mas na verdade só a palavra de Deus tem essa resposta para mim e para você. Só a palavra de Deus tem essa resposta. Ninguém pode julgar as pessoas, às vezes pela aparência, pelo o modo de se vestir, pelo modo que ele se comporta assim visualmente. E às vezes as pessoas julgam dessa forma, né? Julga as pessoas pela aparência, mas a palavra de Deus não julga pela aparência. A palavra de Deus, ela tem uma resposta para a pessoa que pergunta, né? Essa segunda pergunta, a primeira pergunta foi assim: que será de mim após a morte? A Bíblia respondeu assim, a Bíblia está respondendo assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. A segunda pergunta é essa: minha alma vai para o céu ou para o inferno? Essa segunda pergunta, a Bíblia também responde. Quem tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, não tem a vida eterna. Agora, o que é que a Bíblia está falando de vida eterna? A Bíblia Sagrada, ela está falando da vida eterna, onde nós vamos passar eternamente. Eternamente. Se nós servirmos a Deus, nós vamos passar eternamente, ou seja, a nossa vida eterna, que não tem fim, nós vamos passar no céu, cantando ao lado do Senhor. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Então, se você tem Jesus, você passa todas as tribulações, as lutas, você passa tudo cantando, adorando o Senhor. Porque quando nós falamos do céu, nós temos que lembrar de uma coisa. Quando nós temos certeza da nossa vida eterna, que nós vamos viver no céu, nós temos que ter certeza também que o céu ele já começa aqui. Nós começamos a viver o céu aqui na terra. Então, tudo que você imagina que você vai fazer no céu, você tem que começar já a fazer na terra. Amar as pessoas, viver bem. A palavra de Deus fala que a nossa vida, ela não consiste em viver muito ou viver pouco, mas viver uma vida agradável, uma vida adorável, né? Uma vida que agrada a Deus e agrada os homens, né? Que agrada as pessoas, agrada a família, agrada o vizinho, agrada o parente, agrada o companheiro de trabalho, o amigo de escola, o amigo de trabalho, agrada todas as pessoas. Então, se nós viver assim, nós já estamos vivendo o céu na terra, né? Por quê? Nós estamos adorando o Senhor já aqui, porque depois nós vamos estar no céu adorando o Senhor eternamente. Então é isso que nós temos que lembrar. Bom, uma nova pergunta aqui nós vamos fazer também, que é uma das perguntas também que as pessoas perguntam muito em si próprio, perguntam em si mesmo. Como será o céu? Muitas pessoas perguntam isso. Como será o céu? Então nós já vimos aqui, olha, 3 perguntas. A primeira pergunta, o que será de mim após a morte? A segunda pergunta ela diz assim: a minha alma vai para o céu ou para o inferno? A terceira pergunta, olha, eu estava, não é na verdade, essa que eu falei agora é a quarta pergunta. A terceira pergunta é assim: como será o inferno? Como será o inferno? Bom, para mim falar para você como será o inferno, eu falar não, a Bíblia que fala, mas eu vou contar só uma pequena história. Para nós entender um pouquinho o que é o inferno, o que é a enganação do diabo, né? Então, um deputado, ele morreu. O deputado morreu. Esse deputado, quando ele morreu, ele subiu para o céu. Mas chegando lá no inferno, no céu, ele foi, isso é uma ilustração. Isso é uma ilustração.
Ele foi então falar com São Pedro. Não é assim que as pessoas falam que é o São Pedro que comanda tudo no céu? Na verdade, a Bíblia ensina para nós que Pedro, ele está também dormindo, aguardando a ressurreição dos mortos. Então isso é uma ilustração, porque Pedro, ele está aguardando a ressurreição dos mortos. Só Jesus ressuscitou dos mortos. Então todos os demais que morreram, os apóstolos, os discípulos, os patriarcas, todos que morreram, estão aguardando a ressurreição dos mortos, estão dormindo no Senhor. Mas na ilustração, esse deputado morreu e foi lá no céu. Chegando lá no céu, ele foi falar com São Pedro, como diz o povo no mundo, né? O povo diz assim. Ele foi falar com São Pedro. Quando ele foi falar com São Pedro, o Pedro falou para ele: olha, deputado, nós não estamos assim muito acostumados a receber deputado aqui, mas tudo bem, já que você está aqui, então eu vou te dar primeiro 2 estágios. Primeiro você tem que fazer um estágio no inferno e depois você vem fazer um estágio no céu. Aquele que você se adaptar melhor, que você gostar, você vai escolher. Aí aquele que você vai escolher, você vai viver a vida eterna. Ele falou assim, não, o meu lugar é aqui no céu, e eu vim para o céu, quero ficar no céu. Aí ele falou, não, mas você tem que fazer o estágio, você tem que passar pelos 2 estágios. E depois você faz a sua escolha, qual lugar que você quer ficar. Então o deputado, tudo bem, aceitou as condições. Então os 2 entrou no elevador e desceram até o andar de baixo. E o andar de baixo era justamente o inferno. E quando o deputado chegou, o elevador abriu. Quando o elevador abriu, a primeira coisa que ele viu quando ele olhou para fora do elevador, ele viu coisa muito bonita. Ele viu jardim muito bonito, ele viu paisagem, ele viu música, ele viu coisa extraordinária, coisa que realmente era muito interessante, lugar muito bonito, as árvores, os rios, jardim, paisagem, coisa muito bonita. O deputado ficou surpreso quando a porta do elevador se abriu, que ele viu aquilo. Depois ele olhou assim para o anjo e falou, nossa, anjo, fala-se tanto mal do inferno, o inferno é muito bonito, olha que coisa linda o inferno. E desceu do elevador o inimigo, o demônio, já veio trazer bebida para ele, já veio servir ele, e foi uma festa, uma alegria, abraçando, e passou o dia inteiro no inferno numa alegria tremenda, som, música, lugar de muito divertimento, lugar muito bonito, com muitas paisagens, muito riacho, árvores, tudo coisa muito linda. E ele ficou surpreso, falou, poxa, mas que dia gostoso que eu passei aqui. Quando foi na tardezinha, o anjo voltou no elevador e chamou ele, falou, deputado, volta para o elevador. Ele voltou. Aí o anjo falou assim, olha, deputado, você passou o primeiro dia aqui no inferno, você já fez o estágio aqui do inferno. Agora você vai ver como que é o céu. Agora nós vamos subir no elevador, você vai ao céu, você vai passar o dia inteirinho também no céu. Depois, no final, você vai decidir qual lugar que você vai querer. Você vai preferir o céu ou o inferno? E ele falou, tá bom, subiu. Entrou no elevador e subiu para o céu. Quando chegou no céu, a porta do elevador se abriu. Ele olhou, ele viu também um lugar muito bonito, só que ele ficou surpreso. Ele viu aquele lugar muito bonito, só que é um lugar silencioso, um lugar quieto, um lugar de descanso. Ele passou o dia inteirinho só descansando ali no céu,
não teve assim atividade nenhuma, não teve música, não teve som, não teve bebida, não teve nada. E ele passou o dia inteiro ali no céu só descansando. E ele ficou pensando, poxa vida, o povo fala tanto mal do inferno. Lá no inferno, ontem, eu passei um dia agitado, um dia com muita música, muito som, muita bebida, muito divertimento, lugar muito bonito. Aqui no céu é muito bom, é gostoso, mas é um lugar calmo, não tem nada para fazer. É um lugar só de descanso, de silêncio. E passou o dia inteiro. Quando chegou no final do dia, o anjo voltou e disse, olha, deputado, vem até aqui. Ele veio. O anjo falou, olha, você passou ontem o dia inteiro no inferno, passou hoje o dia inteiro no céu. Agora você já tem como escolher. Qual a sua escolha? Ele olhou para o anjo e disse assim, olha, seu anjo, aqui no céu é muito bom. O céu é muito bom. É um lugar de descanso, mas eu estou surpreso porque o inferno é muito gostoso. Então, seu anjo, não leva a mal não, mas eu vou preferir ficar no inferno. O anjo falou assim, olha, pensa bem o que você está fazendo. Pensa muito bem antes de fazer a sua escolha. Falou, não, anjo, eu estou entendendo. O céu é muito bonito, muito gostoso. Ah, mas o meu lugar é no inferno. Eu prefiro mais o inferno, me adaptei melhor lá. Então, eu prefiro ir para o inferno. O anjo falou, olha, bom, é uma decisão que você está fazendo. A escolha é sua. Realmente você quer ir para o inferno? E ele disse, quero sim, anjo. Eu quero ir para o inferno. Lá é meu lugar. Eu me adaptei mais no inferno. O céu é gostoso, o céu é descanso, é calmo. Ah, mas o inferno é melhor. Lá a gente diverte, é som, é música, é tanta coisa. Não, o meu lugar é no inferno, já se decidi. O anjo falou, tá bom. Então você pode entrar aqui no elevador, pode descer até o inferno. Aí ele falou assim, ué, anjo, você não vai? O anjo falou, não. A primeira vez eu desci com você para te apresentar lá, saber onde era o inferno, tudo, para mostrar para você qual que era o inferno. Como agora você já sabe, agora você pode ir sozinho. Só que agora, deputado, não tem mais escolha. Se você escolher o céu, você vai viver eternamente no céu. Se você escolher o inferno, você vai viver eternamente no inferno. Não tem mais volta. Ele falou, olha, anjo, eu já tomei minha decisão. Eu quero ficar no inferno. O inferno é mais gostoso, é mais divertido. O deputado falou, bom, a escolha é sua, então fique à vontade. Ele pegou o elevador e desceu. Quando o elevador chegou no inferno, que a porta se abriu, ele olhou para fora da porta do elevador, ele não viu mais aquelas paisagens bonitas, ele não viu mais aquele riacho, aquelas árvores, ele não viu mais aquele som de música que estava atraindo ele não foi mais recepcionado na porta com bebida, com uísque, ele foi recepcionado na porta com um demônio já espetando ele no espeto. Então ele disse assim, mas peraí, o que está acontecendo aqui? O demônio falou, você está no inferno, você esqueceu? Falou, mas ontem eu tive aqui no inferno e as coisas não eram assim. Ontem eu tive aqui, eu fiz estágio, era música, era som, era alegria, paisagem bonita, riacho, era tudo bonito. O demônio olhou para ele, você esqueceu que nós estávamos em campanha? Nós estávamos em campanha. Ontem, nós estávamos em campanha para conquistar a tua alma. Hoje, nós já conquistamos a tua alma. Então, hoje é tudo diferente, porque você já é nosso. Nós já te conquistamos. Então, aí está uma ilustração, o exemplo, como que nós atravessamos os nossos dias sobre este mundo, sobre esta terra. Então, a resposta que nós vamos te dar agora da terceira pergunta, que diz assim, como será o inferno? Ela está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada responde, o inferno é um lugar de tormento.
na eternidade que Deus preparou para o diabo e os seus anjos. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então o céu é diferente do inferno. O inferno é lugar de tormento. Então está respondida aí a terceira pergunta. Agora vem a quarta pergunta. Então a terceira pergunta, quando as pessoas perguntam assim, como será o inferno, a Bíblia responde, é o lugar de tormento da eternidade que Deus preparou para o diabo e para os seus anjos. Uma coisa engraçada, Deus não preparou o inferno para ser humano. Deus não preparou para mim, não preparou para você. O inferno, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele preparou o inferno para o diabo e todos os seus anjos. Mas as pessoas também faz parte, quer ir para o inferno também. Mas não é isso que Deus quer, não. Deus quer salvar a minha, a tua, a nossa alma. A quarta pergunta, ela nos diz assim, como será o céu? É só a Bíblia também que pode responder. Por mais que eu imagino que é o céu, por mais que você imagina, só a Bíblia Sagrada pode responder. E a Bíblia Sagrada, ela responde assim, como será o céu? A Bíblia responde, lá nunca mais haverá fome. Aqui na terra tem fome? No céu não. Nunca mais haverá fome, porque lá no céu não tem fome. Nunca mais terão sede, porque lá no céu também não tem sede. Quem serve a Deus, que vai morar no céu, vai ter a sua vida eternamente com Deus, sem fome, sem sede. Todas as lágrimas também vai ser enxugada, lá não tem lágrima. Então lá não tem fome, não tem sede, não tem lágrima, não tem choro. Apocalipse 7 e versículo 16. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá noite, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Leia a tua Bíblia, o livro de Apocalipse, olha o que está escrito e respondida já a quarta pergunta. A quinta pergunta que eu vou responder, a Bíblia Sagrada vai responder para você, é também uma das perguntas que todo mundo faz. Como sabereis o caminho para escapar do inferno? É uma pergunta que também todo mundo fica às vezes preocupado. O povo tem muito medo da morte, né? Muito medo da morte. Agora mesmo nós estamos atravessando uma epidemia no mundo todo. E muita gente está morrendo. Muita gente está morrendo. E ninguém sabe aonde está, no caso, esse vírus. Porque esse vírus não dá para ver com os olhos materiais. Esse vírus não tem como a gente se livrar dele se a gente não se prevenir. Ficar dentro das nossas casas igual nós estamos, sem sair na rua, obedecendo as nossas autoridades. E pouca gente nós estamos vendo fazer isso, né? Obedecer às autoridades. E sabe que nós precisamos obedecer às nossas autoridades? Se as nossas autoridades estão pedindo para nós não irmos para a rua, nós não podemos ir para a rua. Temos que combater essa pandemia, temos que combater esse vírus, mas em obediência, também obedecendo às nossas autoridades. Enquanto muitos médicos, enfermeiros, muitas pessoas da área de saúde estão na linha de frente morrendo nos hospitais para salvar a vida das pessoas, as pessoas estão andando para a rua como tivesse num shopping, como tivesse de férias, como tivesse uma vida muito boa, muito dinheiro no bolso, pudesse viajar para todos os lugares dos países, do mundo, achando que está dessa forma. Não, nós estamos atravessando uma pandemia, nós estamos atravessando uma situação difícil. E a quinta pergunta, ela diz assim, como saberei o caminho para escapar do inferno? Como sabereis? Só a Bíblia pode responder. E a Bíblia responde assim para nós, olha, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Só Jesus pode levar o homem ao céu. Só Jesus.
Escapar do inferno é ir para o céu. E é só Jesus que pode levar o homem para o céu, livrando o homem do inferno. O livramento é só Jesus pode dar. Não existe religião, não existe ser humano, não existe ninguém que pode livrar o homem da condenação, o homem do inferno e conduzir ao céu. Não tem placa de igreja, não tem religião, não precisa as pessoas ficar acreditando numa religião, porque é só Jesus. Os religiosos não vão para o céu. Os religiosos são aqueles que, quando nós vamos falar de Jesus para eles, eles ignoram, eles brigam. Quando nós vamos falar da palavra de Deus, eles não aceitam. Essas são as pessoas religiosas. As pessoas religiosas foram aqueles que mataram Jesus, foi aqueles que pregaram Jesus na cruz. Por quê? Eles não aceitaram Jesus como Deus. O mundo inteiro, poucas pessoas no mundo estão ainda nos nossos dias aceitando Jesus como Deus. Muitos preferem obedecer uma religião, obedecer a voz de um ser humano. Mas aquilo que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o povo não quer aceitar. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé. Bater no peito, achando que tem uma religião e tá bom, achando que está seguindo uma placa de uma igreja e tá bom, tendo uma credencial no bolso de pastor, de presbítero, de evangelista, de padre, de bispo, de missionário, nada disso vai salvar o homem. Quem salva o homem é Jesus Cristo. Então, para livrar o homem do inferno, é só Jesus. Ela nos diz, a quinta pergunta, como escapareis, como sabereis como escapar do inferno? Então, a quinta pergunta está aí. A sexta pergunta, ela diz assim, quanto aos meus pecados, Aí, essa pergunta também, as pessoas falam assim, mas peraí, o pecador vai para o céu? Muitas pessoas, inclusive, julgam as pessoas assim, porque a pessoa às vezes cometeu erros, pecado, elas não são perdoadas, mas são perdoadas por Deus. Pelos homens não, pelas pessoas não. As pessoas condenam até o último dia. Não perdoa, condena, ignora, mas enquanto nós não perdoamos o nosso irmão está sendo perdoado por Deus e está indo para o céu. Então é necessário nós liberarmos o perdão. E as pessoas falam assim, essa pessoa já matou, já roubou, agora está com a Bíblia embaixo do braço, está indo para a igreja, está dizendo que está salvo. A salvação vem de Deus. Sabe quem morreu na cruz do Calvário para nós? Por nós? Foi Jesus. Sabe quem pode dar salvação a nós? É Jesus. Sabe quem pode nos livrar do pecado, da condenação? É Jesus. Porque foi Ele que nos remiu. Foi Ele que nos perdoou. Foi Ele que nos resgatou. Foi Ele que nos tirou do lamaçal do pecado. Foi Ele que nos deu a condições de ser chamado Filho de Deus. Então, a sexta pergunta diz assim, quanto aos meus pecados? Aí a Bíblia responde assim, o que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que confessa a Deus e deixa, alcança misericórdia. Livro de Provérbios, capítulo 28 e 13. E diz assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nas cartas de João, no capítulo 1 e no versículo de número 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então diz primeiro versículo de Provérbios, que fala Provérbios 28 e 13, ele diz assim lá em Provérbios 28 e 13, aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Ou seja, aquele que não reconhece Jesus como Senhor, aqueles que não se arrependem do pecado, aqueles que não voltam atrás quando comete o erro, eles estão encobrindo os seus pecados. Mas aí o que a Bíblia fala? Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Ou seja, nunca vai ter de Deus o perdão.
nunca vai ser abençoado pelo nosso Deus, porque os pecados deles não estão apagados. Porque quando nós arrependemos nossos pecados, nós reconhecemos a Jesus Cristo, pede o perdão dos nossos pecados, a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus falando dos teus pecados, não me lembrarei mais. Os nossos pecados são apagados. Olha o que diz aqui o versículo 7 de João, das cartas de João, no capítulo 1. Ele diz dessa forma: e o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado. Então aqueles que encobertam o pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa ao Senhor Jesus os seus pecados, a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purificará de todo o nosso pecado. Então, nós vemos aí 6 perguntas respondidas pela palavra de Deus. 6 perguntas. A primeira pergunta foi justamente: que será de mim depois da morte? É uma pergunta que todo mundo pergunta. Que será de mim depois da morte? Então, essa pergunta nós mostramos aqui, a palavra de Deus, ela está respondendo dessa forma: aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então o homem está ordenado, a morte é ordenada, por isso que nós não precisamos ter medo da morte, é por causa disso, a morte ela está no controle de Deus, a morte está no controle de Deus. Então quando alguém morre, é da permissão de Deus, foi permitido por Deus. Alguém pode olhar para mim assustadamente e dizer assim: olha, mas nesse momento dessa pandemia, já morreu mais de 10.000 pessoas. É permissão de Deus? É permissão de Deus. Deus, ele tem tratado com nós sobre a face da terra. Algo está acontecendo de errado. E a Bíblia diz: se esse povo que clama pelo meu nome se arrepender e clamar e orar, eu ouvirei lá do céu. Então a palavra de Deus responde essa pergunta, né? Então tudo está no controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Então se está acontecendo tudo isso no mundo, Deus deu a permissão. Deus deu a permissão. Sem a permissão de Deus, nada do que estaria acontecendo aconteceria. Isso nós temos que ter plena confiança dessa forma. A segunda pergunta que nós respondemos, que a Bíblia responde, que nós fazemos a pergunta e a palavra de Deus responde: a minha alma vai para o céu ou vai para o inferno? Essa é a segunda pergunta que eu já falei sobre ela. A Bíblia responde assim: quem tem o Filho de Deus, no caso Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, não tem a vida eterna. Então a palavra de Deus já respondeu. Isso está escrito nas cartas de João, no capítulo 5, versículo 12. Então é preciso, para ir para o céu, se livrar do inferno, precisa ter Jesus. Portanto, existe um hino que fala assim, ó: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então, se nós temos Jesus, nós temos morada no céu garantida, não pela nossa bondade, não pelos nossos méritos, pela misericórdia do nosso Deus. Porque nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra vai ter salvação por ser bonzinho, por ser religioso, por ter uma igreja, por ter uma Bíblia do braço, uma credencial de pastor, de presbítero, de obreiro no bolso, e outros tipos de credencial. Ninguém vai ser salvo pelo merecimento. Todo mundo é salvo pela infinita misericórdia do nosso Deus. Então a terceira pergunta é semelhante. Ela diz assim: como será o inferno? Como será o inferno? O inferno, a própria palavra de Deus, também aqui nós já lemos, ela respondeu: o céu é um lugar de tormento na eternidade.
que Deus preparou para o diabo e para seus anjos. Então o céu é lugar maravilhoso, Deus preparou para o salvo. O inferno, Deus preparou para o diabo e todos os seus anjos. É lugar de tormento. Não queira ir para o inferno. Não queira ir para o inferno, porque o inferno é lugar de tormento. Mas aí diz aqui, ó, como será o céu? O céu, a própria Bíblia responde também. Lá nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Então você que está se preparando para ir para o céu, você que escolheu ir para o céu, você tem essa oportunidade, então, de adorar a Deus aqui na terra, começar a gozar o céu aqui na terra. Como que goza o céu aqui na terra? Eu já disse também, gozar o céu aqui na terra é viver uma vida na presença de Deus, adorando a Deus, porque na verdade o homem, o ser humano, não foi colocado neste mundo para ganhar dinheiro, para ser famoso. O homem foi criado, colocado neste mundo para ser adoradores de Deus. Então nós precisamos viver o céu já aqui na terra, adorando a Deus, amando, guardando a palavra de Deus, honrando a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro lugar, honrando pai e mãe, amando a todos, porque o amor, ele é de Deus, o amor é de Deus. Então, quem ama, porque prova que realmente ele ama Deus. E para mim provar que eu amo a Deus, eu tenho que amar as pessoas, amar os familiares, amar até o nosso inimigo, né? Talvez não tem como nós conviver junto com ele, mas amar ele, não querer maldade para ele, não querer o mal para ele. Talvez junto não tem como viver, não tem como estar por causa das diferenças que as pessoas não se aceitam. Mas pelo menos desejar que Deus venha trazer salvação a ele, desejar que ele muda a situação, que ele muda a personalidade dele, que muda o caráter dele, muda os desejos dele, pedir a Deus que faça uma transformação na vida dele. Isso é amor, isso é amor. Então, se você tem o amor de Deus na sua vida, ama também as pessoas, ama a todos também, em nome de Jesus Cristo, porque é dessa forma que a palavra de Deus nos promete que nós estaremos caminhando para o céu. Então, como nós já disse, a terceira pergunta é também uma das perguntas que todo mundo faz, né? Como saberei o caminho para escapar do inferno? Como saberei? Então a Bíblia responde também dessa forma. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muitas vezes a pessoa quer ir ao céu através de uma religião, através da bondade própria dela, mostrar para os outros que ela é boazinha. Isso não traz salvação. Você pode dar até o seu próprio corpo para ser queimado, mas se você não receber Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da tua alma, não tiver o seu nome escrito no céu, no livro da vida, você não será salvo. Você pode ser religioso, você pode dar esmola, fazer caridade, porque na verdade muitos apoiam a salvação dele na caridade. A caridade é necessária. Todos nós temos que ser caridoso, temos que fazer caridade, todos nós temos que amar, todos nós temos que, isso é uma obrigação do ser humano, mas isso não significa, por ser o homem caridoso ou amoroso, que ele vai para o céu, porque isso é uma característica que todos nós temos que ter. Todo ser humano tem que ser amoroso, tem que ser caridoso, tem que amar o próximo, tem que fazer as coisas boas na terra, mas isso é obrigação. Isso não traz assim nenhuma obrigação para Deus salvar eu ou salvar você ou salvar as pessoas por nós ser caridoso. Porque a própria palavra de Deus fala, nós podemos até dar o nosso corpo para ser queimado, mas isso não significa que nós vamos ser salvos. Por quê? Se nós ser caridoso, amar as pessoas, fazer tudo direitinho aqui na terra, mas se nós negar a palavra de Deus,
negar Jesus Cristo, nós não vamos ser salvos. Então a salvação, ela vem da misericórdia de Deus, se nós cumprirmos a palavra de Deus. Se nós cumprirmos a palavra de Deus. Então, se você receber Jesus Cristo como teu Senhor, aceitar Ele, fazer a vontade dEle, e você fazer tudo aquilo que é necessário na terra, as boas qualidades, o bom caráter, a boa postura, se você fizer isso daí, você está recebendo de Deus a tua salvação, está se livrando da condenação do inferno. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo de número 8. Como labareda de fogo tomando por vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós fazer tudo o que parece ser direitinho aos homens, mas se nós negar o evangelho de Cristo, se nós negar a palavra de Deus, nós não vamos ser salvos. Pode até ser religioso, pode até ler a Bíblia de capa a capa 10, 20, 30, 40 vezes. Se não fizer isso, se negar a palavra de Deus, não vai ser salvo. Então, dessa forma, eu quero dizer para você, nós estamos assim, momento de nós refletirmos. Agora nós estamos ficando dentro da nossa casa, por ordem o próprio Ministério de Saúde, pelas próprias autoridades. Está sendo pedido para que todas as pessoas fiquem dentro das casas. É momento de nós, então, lermos a palavra de Deus. É momento de nós, então, refletirmos, pararmos e pensarmos, refletirmos, adorarmos a Deus dentro das nossas casas. É momento de você, não é momento de você ficar dentro da sua casa preocupado, sem saber o que você faz da vida. Porque eu quero dizer para você assim, ninguém de nós sabemos se daqui 5 minutos nós estaremos vivos. Ninguém de nós sabe disso. Nós não temos essa possibilidade, não temos essa condições de nós ter esse conhecimento. Mas uma coisa eu digo para você, se você servir a Deus, amar a Deus, você não vai ficar estressado. Leia de uma forma diferente do que você mesmo está esperando. Talvez você está tão preocupado, achando que as coisas estão tão difíceis, você às vezes está tão preocupado, pensando o que você vai fazer daqui uma semana, o que vai fazer daqui 2 meses, daqui 1 mês. Você está às vezes desesperado, sem saber o que você faz, mas analisa comigo. Daqui 5 minutos, só Deus que sabe da nossa vida. Daqui 5 minutos. Então, pensa comigo, é momento de nós refletirmos, é momento de nós, então, pararmos, pensarmos, e é momento de nós, então, entregar os nossos caminhos ao Senhor. A Bíblia diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia no Senhor, e o resto, tudo Ele fará. Então, se você entregar a tua vida ao Senhor, se você confiar no Senhor, tudo Ele vai fazer da tua vida. Então, não precisa ficar despreocupado. Acalma teu coração, glorifique a Deus, exalta a Deus, e Ele é o nosso Deus. Ele sabe cuidar de nós. Uma coisa muito interessante que a palavra de Deus, ela nos fala, que Deus, Ele cuida dos passarinhos. Os passarinhos, a Bíblia diz, não ceifa, eles não plantam, e Deus cuida deles. Aí o que diz a Bíblia? Se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais de nós, homens de pouca fé, diz a Bíblia. Aí tem um outro texto na Bíblia, na palavra de Deus, que também fala assim para nós. Um outro texto bíblico, que fala assim também para nós. Qual pai
que vindo o seu filho pedir um peixe, daria para ele uma serpente. E qual pai que o filho pedindo um pão daria uma pedra? A palavra de Deus, ela nos fala dessa forma. Então, aí a Bíblia diz assim: vós que sois maus, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que quando nós pedimos para Ele, Ele sabe dar a nós aquilo que é de melhor. Então, se nós não temos coragem, se o nosso filho chegasse e dizer assim: papai, mamãe, papai, mamãe, me dá um peixe, e lá pega uma serpente e diz assim: tá o peixe, meu filho, uma serpente. Ou o filho pedindo um pão, vai lá, pega uma pedra e diz assim: tá, filho, pode comer, esse é o pão. Então nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. Aí a própria palavra de Deus, ela nos adverte: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o Pai Celestial, o nosso Deus. Então tenha certeza, tenha fé, Deus, Ele não nos desampara. Deus não criou este mundo, não colocou as pessoas nesse mundo e abandonou. Não foi assim que Deus fez. Deus colocou o homem no mundo, colocou a mulher no mundo, Ele criou o mundo, criou todas as coisas, e Ele está sempre cuidando de nós. Ele tem cuidado de nós. Então a palavra de Deus nos garante isso. E nós podemos então acreditar, podemos confiar que quando você coloca as suas orações, as suas petições a Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo o teu clamor. Por isso, o salmista Davi, ele nos fala na palavra de Deus, salmista Davi, ele escreveu, no Salmo 125, ele escreveu assim, Salmo 125, olha: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Então vamos confiar no Senhor. Nós estamos atravessando uns dias muito desagradáveis, tristes. Até inclusive nós estamos vendo pela própria televisão, pelos jornais, as autoridades municipais não, as autoridades governamentais, no caso os governos, tanto o governo federal como os governos estaduais, não estão se entendendo. Nós estamos atravessando no meio de uma crise, onde uma pandemia está matando milhares e milhares de gente nesse mundo. E quando nós olhamos as nossas autoridades, qual nós elegemos para ser os governantes, para solucionar os problemas do nosso Brasil, do nosso estado, nós estamos olhando pela televisão uma briga política, um querendo ter mais poder do que o outro, um querendo mandar mais do que o outro. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo de uma forma desastrosa. Enquanto isso, as coisas estão indo de mal a pior. Mas nós que servimos a Deus, nós já sabemos tudo isso, porque a palavra de Deus diz assim, que no final dos tempos, iria se levantar nação contra nação, reino contra reino, irmãos contra irmãos, pai contra filho, e filho contra o pai. Agora, nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos pela situação que está acontecendo, reino contra reino. Estado de São Paulo e Brasil era para ser um reinado só. Porque o objetivo é o mesmo. Não só o estado de São Paulo e o Brasil. O mundo inteiro teria que se reunir agora em prol da saúde e lutar contra esse vírus, lutar contra
este mal que vem assolando todas as nações, povos, línguas e nações, todos está sendo assolado. Nós estamos atravessando os dias que nós estamos olhando, realmente são dias que estão se cumprindo pela palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, nós não podemos acreditar nos homens, não criticando os homens, mas não podemos ficar olhando para essas coisas que estão acontecendo. Nós temos que olhar para o nosso Deus, olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos fala dessa forma que nós acabamos de ler: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas que permanece do sempre. Então, o que a palavra de Deus está mostrando para nós é que realmente nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que entregar os nossos caminhos ao Senhor. Por quê? O Salmo 127, ele também nos diz dessa forma: se o Senhor não edificar a casa, olha, presta bem atenção, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Continuando essa leitura, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia toda a sentinela. Depois diz assim, presta bem atenção no que está falando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Ou seja, se Deus não tiver na nossa vida cuidando de nós, é isso que nós estamos vendo. Em vez dos homens se reunir e se unir e fazer aquilo que é necessário, eles começam um brigueiro. Por quê? Não põe Deus. Eles estão querendo fazer do jeito deles. Aquele que se acha mais poderoso, aquele outro se acha mais inteligente, se acha mais importante. E todos começam a fazer e dão tudo errado. Mas se colocar Deus, se nós colocar Deus na nossa vida, as coisas são diferentes para nós. Então, nesta tarde, nessa noite, já é noite, eu digo para você, confia na palavra de Deus, acredita no nosso Deus, porque Ele é realmente o Deus que nós servimos, o Deus que nós o amamos, o Deus que nós realmente temos toda a plena confiança. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vemos que na nossa casa, nós temos que pôr cadeado no portão, fechadura no portão, na porta. Tem casa que tem 3, 4 fechaduras, em cima, embaixo, no meio, tanta coisa. Tudo bem, a gente tem que vigiar, a gente tem que no cadeado. Será que está na fechadura? A nossa confiança, será que está no portão, na porta? Não, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor, porque só Ele pode nos guardar, só Ele pode nos livrar do mal, da maldade, das coisas erradas. Olha o versículo de número 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá a ele o Senhor o seu sono. Inútil. Muitas das vezes as pessoas correm de um lado para o outro. Olha o que está dizendo aqui, ó. Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Ou seja, é toda a labuta que tem durante o dia a dia. As pessoas correndo de um lado para o outro, lutando, esforçando, trabalhando, comendo do pão de suor, o pão de dores, como diz a Bíblia, lutando de todas as formas. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bom, mas tudo isso ainda não pode
é ser o suficiente se nós não tiver Deus na nossa vida. Tudo isso não será suficiente. Não será suficiente trabalhar dia e noite. Não será suficiente lutar, economizar, fazer de tudo. No meio de tudo isso, ainda falta a parte principal, que é colocar Deus à frente de tudo. Então, essa é a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz no versículo 3: e eis que os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre é o seu galardão. Então a recompensa vem do Senhor, os frutos maravilhosos que são os filhos, né? São alegria, são algo que não existe nada como comparar, né? A essa herança maravilhosa que Deus nos dá. E o versículo 4 fala assim: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, quando as pessoas estão ainda com a vida de muito jovem, elas são que nem uma flecha. Então, diz aqui, ó, como flecha na mão do valente. Ou seja, a flecha na mão do valente, a pessoa que sabe usar ela, usa da melhor forma, né? Usa de uma forma tremenda. Na minha mão talvez não serviria para nada uma flecha, mas para quem sabe usar, quem tem habilidade, então ela tem o seu alvo certo, né? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Assim são os filhos da mocidade, ou seja, os filhos da mocidade têm que estar na posição certa, na presença de Deus, tem que ser bem instruído, tem que ser bem disciplinado, porque eu sempre falo na igreja, o que está acontecendo no nosso mundo? Estão sendo desvalorizado a família. Eu sempre falo na igreja, é da família que sai o presidente da república, é da família que sai o governador do estado, é da família que sai o prefeito da cidade, o pastor de uma igreja, é da família que sai essas pessoas que nós hoje temos como os nossos governantes, as nossas autoridades. Aí eu digo para você, se as nossas famílias tiver mal governada, não tiver Deus na família, como que sai essa pessoa que será o futuro presidente do nosso país? Sem temor a Deus, vivendo todo errado, desonrando todas as pessoas, sendo ignorante, uma pessoa que não respeita a nação, que não respeita nem o pai nem a mãe, que não honra o pai e a mãe. Será que será uma família que tem os filhos dessa forma, criado de qualquer forma, sem respeito com o pai e a mãe, sem respeito com o próprio com os próprios colegas de trabalho, com a própria nação? Será que dali daquela família sairia um bom presidente da república? Será que sairia o bom governador do estado? Será que sairia o bom prefeito da cidade? Será que sairia o bom pastor da nossa igreja? Então a família precisa estar muito bem estruturada na presença do nosso Deus. E a Bíblia diz assim: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e ele crescendo não se desviará dele. Então o ser humano, primeira coisa, é ter pai e mãe. Tem que ter o pai e a mãe como algo de honroso para eles. Honrar o pai e mãe, respeitar o pai e mãe. E depois, o que a Bíblia está dizendo no versículo de número 5? Bem-aventurado os que enchem deles a sua alvarja, não serão confundidos quando falar com seus inimigos à porta. Ou seja, o nosso Deus, ele nos dará boa direção, nos faz nós sermos essa pessoa que tenha corretamente interpretação das coisas maravilhosas, coisas boas. Então, no caso, guardar bem a palavra de Deus no nosso coração. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, a tua família. Mas nesse vídeo eu quero lembrar você, você está em quarentena, você está guardando aí a sua vida de uma
a pandemia, de uma pandemia. Você está guardando a sua vida de um vírus, de uma doença. Então não saia da sua casa. Fica dentro de casa. Não saia, não saia, não saia para nada. Fica dentro da sua casa. Se você trabalha, não tem como, você precisa trabalhar, então você vai só ao teu trabalho. Volta para a tua casa, faça tudo corretamente como você está sendo orientado pelos vídeos, pela televisão, sobre uma boa postura de higiene, onde você também não vai colocar as mãos sobre o teu rosto, sobre a boca, o nariz, os olhos. Então, você fazendo tudo isso, em primeiro lugar, você tendo confiança e acreditando em Deus, você pode ir para o teu trabalho. Mas saindo do teu trabalho, você não tem necessidade de ficar andando pelas ruas. Você tem que ir direto para a sua casa e fazer aquilo que é necessário de acordo com as nossas autoridades, fazendo tudo aquilo que você está sendo, então, se protegendo desse vírus. E você, então, não tem que ficar preocupado, desesperado, não. Você tem que confiar em Deus. A nossa confiança está em Deus. Nós não precisamos ficar desesperado. Vamos fazer só aquilo que cabe a nós. Obedecer às leis, às autoridades, confiar na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus, porque é o que eu já disse para vocês há uns minutos atrás. A Bíblia Sagrada, ela diz: qual o filho que ele pedindo ao seu pai um peixe, qual o pai que o seu filho pedindo um peixe dará ao filho uma serpente? E qual o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Então a Bíblia diz assim: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, amigo, é Deus que cuida de nós. Então, meu irmão, é Deus que cuida de nós. Você faça a sua parte, obedece às autoridades, só saia de casa se for extremamente necessário. A maior necessidade é aqueles que saem para trabalhar, é aqueles que têm que ir ao supermercado, a uma farmácia, e depois se resguarda dentro da sua casa. Ah, mas aquele está andando, o outro está andando, não tem problema, vamos fazer cada um a nossa parte, né? Vamos cada um fazer a nossa parte. Ah, mas eu precisava ir no culto, eu gostaria que a igreja tivesse aberta. A igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é as paredes, a igreja somos nós. Nós podemos reunir aqui, ó. Hoje nós temos esse privilégio. Deus nos deu aqui um canal, através da nossa internet, através do Facebook, do WhatsApp, outras redes sociais, tem bastante redes sociais, nós podemos se reunir. Então, através do WhatsApp, através do Facebook, através das redes sociais, nós conseguimos se comunicar, nós conseguimos matar a saudade, nós conseguimos nos ver, nós conseguimos pregar a palavra de Deus, nós conseguimos fazer até culto. Nós conseguimos fazer culto. Na verdade, esse aqui já é um culto, aonde eu estou falando da palavra de Deus. Se você quiser entrar ao vivo aí comigo, você consegue. É só você mandar um convite, eu aceito você aqui. A gente pode conversar aqui ao vivo. Agradeça a Deus. Deus nos deu essa alegria. Deus nos deu esse privilégio. Nós temos assim oportunidade. Temos oportunidade de estar então, pela graça de Deus, se comunicando. Hoje, através das redes sociais, nós temos essa oportunidade. Nós conversamos em qualquer lugar do Brasil, do mundo, inclusive para pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho.
Você pode pregar o evangelho para qualquer país do mundo. Ah, pastor Arnaldo, mas como que eu vou pregar o evangelho se eu não conheço a língua deles? Se eu não consigo falar a língua deles? Como que eu vou me comunicar a eles? Eu tenho feito isso pela graça de Deus. Eu tenho falado de Jesus para as pessoas da África, dos Estados Unidos, para as pessoas da Argélia. Eu tenho falado para as pessoas de vários países, através do nosso tradutor que está no Google. Então você pode fazer isso. Eu posso, você pode. Mesmo nós não sabendo, assim, falar as demais línguas, mas nós temos essa oportunidade, nós temos essa chance. Então, hoje Deus nos deu essa oportunidade. Então vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus com você por esse vídeo, por todos que já entraram aqui, já assistiram, já saíram, aqueles que ainda estão. Quero agradecer a Deus em nome de Jesus, orar, pedir a Deus que Deus possa continuar nos abençoando, continuar com as mãos estendidas sobre nós, para que nós possamos então continuar nessa fé, nesse amor, nesse carinho que está também na palavra de Deus sobre a nossa vida. Nosso Deus e nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, juntamente, meu Pai, com todos que oram comigo, Jesus, eu quero, Senhor, apresentar sobre as tuas mãos, meu Deus, a nossa cidade de Várzea Paulista, a nossa região de Jundiaí, o nosso estado de São Paulo, o nosso país Brasil, meu Deus, e todas as nações do mundo, meu Pai. Meu Deus, as nações que estão sofrendo, que estão enfrentando essa pandemia, essa dificuldade, que todas as nações estão assustadas, desesperadas, enfrentando, meu Deus, esse vírus, meu Pai. Meu Deus, mas tudo, Senhor, está sob o teu controle, tudo está sobre as tuas mãos. O Senhor pode, meu Deus, através, Pai, do teu milagre, fazer, meu Pai querido, que esse vírus, que essa pandemia, meu Deus, ela se acaba através de uma palavra só que o Senhor disser, meu Deus. Eu acredito no Senhor, acredito no teu poder, na tua palavra, mas eu vejo, meu Pai, que não seja, meu Deus, feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. O Senhor sabe cuidar de nós, meu Deus. O Senhor sabe o que fazer por nós, meu Pai, meu Deus. E eu tenho certeza, meu Deus, que não é em vão essa pandemia, não é em vão esse vírus. O Senhor quer falar com essa nação, meu Deus. O Senhor quer que esse povo, que essa nação se lembre do Senhor, meu Pai. Meu Deus, e às vezes, meu Pai, nós, Pai querido, ficamos murmurando, ficamos reclamando, ficamos desesperados, ficamos, ó Pai querido, fazendo crítica de todos os lados para as nossas autoridades, mas se esquecendo de recorrer a Ti, recorrer ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que quando, meu Pai querido, o Senhor, meu Deus, ordenou que Moisés, ele fosse, meu Pai, ao Egito e libertar aquele povo que estava sendo escravizado por Faraó. A Tua palavra, ela nos afirma, meu Deus, o Senhor ouviu o gemido. Alguém, meu Deus, estava gemendo. Meu Deus, e como nos nossos dias de hoje, meu Pai, alguém, Senhor, está gemendo diante do Senhor. Eu creio. O Senhor vai ouvir o gemido, meu Deus, deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, dessa criança. Meu Deus, daqueles que estão neste momento clamando pelo Senhor, ó Pai. E vai, meu Deus amado, através, Pai querido, da Tua misericórdia, meu Pai. O Senhor vai nos libertar também desta pandemia, deste vírus,
desesperadora que o mundo, meu Pai, está atravessando. Assim, Jesus, eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Então, reafirmando novamente, para todos que estão vendo esse vídeo, você pode compartilhar, você pode curtir, você pode espalhar esse vídeo para todos os lugares. E quero dizer mais uma vez, fique dentro da sua casa, não saia. Só saia se for por extrema necessidade. Não olhe para os governantes que estão em briga, que estão buscando às vezes o poder, fazendo política, nada disso. Olha somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando só para Jesus, Ele é o nosso Deus, na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja